Nossas saudações fraternas a todos que nos acompanham nessa transmissão, a todos os que participam do 8º Congresso Espírita da FEAC, Fundação Espírita Allan Kardec, e da Rádio Evoluir. É de todos os tempos as cogitações em torno da capacidade humana de estabelecer as decisões individuais ou mesmo coletivas a respeito de suas condições sociais ou históricas em que cada um vive ou se encontra inserido conforme a natureza do ambiente que o leva a tomar decisões. As decisões, elas estão relacionadas à maneira com que cada criatura enxerga a sua realidade. Como ela define, como se situam os fenômenos próprios da vida, do nascimento, do desenvolvimento, do amadurecimento e até da morte. Igualmente é relevante entender como que a criança chega ao mundo, como que ela desenvolve a sua infância, os fenômenos da adolescência e as decisões da maturidade, quando convergem para os fenômenos de sabedoria daquelas pessoas que alcançam uma idade mais avançada, variando de época a época essa idade mais avançada. Dizem alguns especialistas que ao tempo do Império Romano a expectativa de vida era cerca de 23 anos. Um pouco mais à frente, na Idade Média, alcançava 35 anos. Só recentemente nós encontramos aqui no Brasil uma expectativa de vida em torno de 73 anos de vida, variando um pouco mais, um pouco menos, conforme as possibilidades e os recursos que cada um pode lançar mão para solucionar o problema da sua existência, incluindo-se aí não apenas o decesso físico em razão de uma doença, mas também pela própria condição da vida urbana, ou mesmo em situações rurais, onde o uso de máquinas ou acidentes ou outras situações nos levam a falecer. Esse fenômeno ele é observado sempre. E como que fica a decisão humana em meio a muitos fenômenos que se passam em nossa própria existência e que não podemos nada fazer por eles? A gente não sabe exatamente onde um raio ou relâmpago vai acontecer ou vai cair, como se diz popularmente. Nós não podemos fazer nada pelo fenômeno que atualmente acontece, que desde a Jordânia até Moçambique está dividindo o continente africano em dois. A fenda já se apresenta com alguns bons metros de largura e tenderá à entrada do oceano brevemente em sua fenda. Quem aqui pode mudar este fenômeno? Quem aqui pode determinar o surgimento em que exatamente vai ser o nosso próximo outono, por exemplo? Ou o próximo inverno? Quiçá a primavera? Não sabemos. Essas são condições gerais em que a nossa vontade ela está submetida a uma ordem que nós não conseguimos modificar. Isso está presente e foi explicado pelas mais diversas formas. Na remota antiguidade, atribuiu-se muitos desses fenômenos à participação de figuras celestiais ou infernais que determinavam o surgimento dessas condições no planeta, levando a pensar-se que tais figuras poderiam ser simbolizadas em deuses com alguma estrutura em cópia ou semelhança à humanidade, ou não, criaturas sobre-humanas ou meta-humanas, como quiserem, que presidiam tudo isso. Na medida em que
a consciência humana foi expandindo pela experiência e pelo conhecimento e pela capacidade, ainda que lenta e progressiva, de amar uns aos outros, essas visões elas foram mudando, e do campo mitológico hoje está dentro dos microscópios, ou dos telescópios, ou dos mais variados aparelhos de medição, em que a palavra da ciência, ou dos cientistas e suas interpretações, determinam a natureza desses fenômenos. Fenômenos, para fechar essa ideia, nós não podemos interferir. Então, na conta do nosso processo evolutivo individual e coletivo, tem essa ordem de fenômenos meteorológicos, geológicos, astronômicos, que nos envolvem, que são o entorno da nossa caminhada. Paralelamente, nós vemos também os fenômenos de coletividade. A humanidade ela vem mudando o número de habitantes a cada período humano. Às vezes mais, vem guerras, vem doenças, epidemias, depois destroem, matam muitos, depois a humanidade tem um floruir, depois isso diminui. Ou seja, nós estamos hoje numa expansão da coletividade humana. Porque tem-se para alguns especialistas que as medições de população no ano de 1900, o último ano do século XIX, nós tínhamos no planeta 1 bilhão de pessoas. Esse número triplica em 1970, triplicou aí. E hoje a ONU confirma para nós que temos 8 bilhões de pessoas. De 1970 para cá, algo em torno de 50 anos, vamos dizer assim, a humanidade mais do que dobrou o número de habitantes aqui no planeta. Paralelamente, a capacidade humana de fornecer alimentos, de fornecer abrigo, de fornecer transporte, também aumentou. Não ainda de todo suficiente para todas as pessoas, mas há uma disponibilidade para todo mundo. E na medida em que nós temos um fomento, um incremento da população, nós estamos falando da capacidade humana de interações individuais. Nós estamos falando do quanto que uma pessoa faz ponto a ponto relação com alguém. Na relação de um para um, na relação de um para muitos, ou na relação de muitos para um. Essa medida, ela vai tomando um crescimento cada vez maior, porque hoje, dentro da tecnologia da informação, nós não percebemos o quanto que essa relação de um para muitos, de muito para um, ela está muito presente em nós. Quando nós fazemos uma postagem, ela se multiplica para muitos. Quando nós recebemos uma postagem, ela vem de muitos para um, que sou eu. É um diálogo constante entre a individualidade e a coletividade, o indivíduo, estruturando formas de pensamentos e moldando comportamentos. Há aí uma dimensão antropológica do lugar do ser humano em toda essa dinâmica da interação social. E hoje nós podemos dizer com segurança que ela está de alguma forma moldando ou induzindo o nosso comportamento individual. Mas isso não é um apanágio exclusivo da tecnologia da informação, que enquanto informação, ela só faz aumentar a velocidade de chegada da informação. Não é do conhecimento, da informação. Porque se olharmos o Maratona, na Guerra do Peloponeso, nós vamos ver que ele correu mais de 50 quilômetros para dar a notícia da vitória de Atenas. Mas o que a gente olha aí? Era a forma da época da notícia chegar. O Império Romano tinha um sistema de comunicação altamente eficiente. As suas embarcações transitavam mesmo durante o inverno inclemente no Mediterrâneo para levar a todas as regiões do Império as comunicações que saíam da sede imperial em Roma ou voltavam das províncias para a sede imperial. O que nós vemos hoje é um processo de agilidade dessa informação, mas os critérios que estabeleciam as formas e os meios para estabilizar a cultura e o pensamento dentro do Império Romano já aconteciam.
Mas também não era uma ideia exclusiva, porque no Império Egípcio, ou nos reinos egípcios, nas várias dinastias, os nomos que tinha ao longo do rio do Nilo, também tinham seus sistemas de comunicação. Não eram os hieróglifos, era o demótico que fazia esse tipo de linguagem transitar com rapidez entre as pessoas, nos vários nomos, nas várias unidades distritais dentro do Império Egípcio. A necessidade de trocarmos informações, de conversarmos uns com os outros, ela é onipresente. O ser humano, depois que conquistou a fala, ele passou a ter o pensamento contínuo, e desde então fala pelos cotovelos. Ainda que o silêncio seja algo espiritualmente valorizado, nós estamos substituindo o silêncio pela dinâmica de falar bem. Há várias orientações para que a gente module a nossa palavra, module como que nós vamos colocar à disposição do substantivo, do sujeito, do predicado, de modo que isso seja construtivo, de modo que isso enriqueça uns aos outros, que ninguém fique em prejuízo da palavra, seja ouvindo, falando, lendo ou escrevendo, nas 4 dinâmicas que nós temos na exposição linguística da nossa realidade. E o que se passa aí dentro das cogitações filosóficas ao observar o comportamento humano? Que a liberdade, ela é condição necessária à alma humana, que sem ela não poderia construir o seu destino. Nós vamos ver esse personagem ímpar, que é Leon Denis. Ele traz uma quantidade de conceitos e intuições muito avançadas a partir do conhecimento da codificação. Quando nós pegamos os livros de Leon Denis, nós vemos que há uma projeção perfeita das ideias dele com as obras da codificação, incluindo muitos temas que não foi possível a Kardec burilar e que foram colocados na Revista Espírita, e que Leon Denis tomou essas informações para motivar um esclarecimento mais profundo ao público. Ele era um grande divulgador da doutrina, altamente respeitado pela sua dignidade, pela sua retidão, pela profunda coerência em que ele faz a elaboração das suas obras. As obras de Leon Denis, seja da divulgação doutrinária, seja aquelas que ele escreveu, começando pelo livro Porquê da Vida, para dar uma introdução, uma propedêutica das pessoas à ideia espírita dentro da dinâmica em que ele vai esclarecer, porque o momento do Leon Denis, ele que desencarna em 1927, ou seja, ele adentrou 1/4 do tempo do século XX na sua experiência pessoal, vendo todas as ebulições sociais, políticas, militares e econômicas da Europa, muito senciente da sua realidade. Nós vamos ver que Leon Denis, ele surge num momento em que o Espiritismo enfrentava algumas grandes dificuldades na Europa. Após a desencarnação de Kardec, em 31 de março de 1869, há um movimento muito tenso de ataque violento ao Espiritismo. Não apenas a Igreja vai fazer esse ataque, a Igreja Católica Apostólica Romana, mas também todos os ocultistas daquele tempo, sejam os teosofistas, sejam os martinistas, sejam os cabalistas. Todos eles entram com uma fúria muito grande contra o Espiritismo. Interferem dentro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, interferem na mudança, e vários fenômenos foram ocorrendo, que era uma desestabilização muito grande. Havia necessidade de ter um pulso muito firme, muito lúcido, para que se fizesse esse trabalho de sustentação do pensamento da doutrina espírita. E isso é feito por Leon Denis. Quando ele vem em seguinte a publicar a sua obra máxima, que é Depois da Morte, esse livro foi elogiado por todos sem exceção. Como diz Gaston Luce, a ideia inicial de Leon Denis naquela época, com a tipografia daquela época, era publicar um livro com no máximo 300 páginas. Mas Leon Denis não conseguiu. Ele publicou com 334 páginas, mas ninguém reclamou.
Todos fizeram a leitura rigorosa do livro, com grandes e profundos elogios, quando ele faz um estudo maravilhoso depois da morte. O que acontece, o que se passa, fazendo um levantamento histórico de tudo em que percorre essa ideia ao longo dos séculos ou dos milênios. Para ele desenvolver este trabalho aqui, que é de 1908, o problema do ser e do destino no francês, e que aqui na tradução em português ficou o problema do ser, do destino e da dor, ela é uma obra de maturidade. Leon Denis já havia vencido os óbices mais difíceis na propagação do espiritismo. E ele não divulgava apenas dentro da Europa, ele também divulgava no norte da África. E essa condição foi muito curiosa, porque Leon Denis, quando jovem, quando criança, melhor falando, ele enfrenta muitas dificuldades, é filho único, muitas dificuldades, o pai passa por muitas dificuldades, ele era um trabalhador de estrada de ferro, tinha que movimentar-se em vários lugares, e a família tinha que ir junto, a sua educação individual como criança foi muito prejudicada pelos vários lugares em que esteve, mas ele sempre foi muito aplicado, ele sempre foi muito dedicado, ele foi um aluno que conseguiu superar muitas das suas dificuldades, e ele teve um apoio muito grande na sua mãe, que lhe ensinava as letras, primeiras letras, quando não havia escola, no lugar aonde o pai dele era encaminhado. Ela dava esse apoio a ele. Quando ele alcança certa idade, há necessidade de começar o trabalho. E ele entra para uma empresa em que vendia, vou dizer uma expressão aqui do Brasil, no século XX, chamado secos e molhados. Era aquilo do armazém antigamente. Mas essa empresa na França, ela vai crescer com a ideia, vinda do próprio Leon Denis, de levar os produtos dessa empresa para outros lugares. Era uma época em que a França ainda tinha colônias no norte da África, ainda havia formas de movimentação da África com facilidade, que é próximo com a Itália, e assim ele saía fazendo a venda. Ele vendia os produtos, e os produtos depois eram encaminhados, entregues. Isso foi durante muitos anos, até a sua aposentadoria. Mas se o seu conhecimento dos lugares e das pessoas, aonde ficava, onde dormia, onde viajava, foi preparado por essa experiência profissional, foi por esse caminho mesmo que ele transitou para divulgar o Espiritismo. As suas ideias caminharam pelos mesmos passos que ele havia pisado para fazer o trabalho como profissional. E por ali também ele fazia divulgação das obras, da doutrina e as suas obras. Daí a gente perceber que Leon Denis, ele não faz uma citação direta, porque a intenção dele é não ferir suscetibilidades ao escrever, fazendo umas menções diretas, como epígrafes ou trechos de Kardec, poucas vezes, porque o livro Depois da Morte, quando houve uma reunião para permitir que ele publicasse, porque todos os ocultistas se reuniram para permitir que ele publicasse esse livro, ele falou que escreveria o livro, desde que fosse à luz da doutrina espírita. Foi a exigência dele, e assim o livro foi escrito. Então, todos os livros de Leon Denis, quando nós os pegamos para estudar e analisar, nós encontramos no trecho ali uma explicação clara e bastante lúcida do que Kardec fala sobre o mesmo assunto. E a liberdade no ser humano, tão necessária ao desenvolvimento espiritual, isso é tão fundamental e tão relevante, que quando nós lemos no livro Boa Nova, o primeiro capítulo, nós observamos lá que a chegada ao poder do primeiro imperador romano, que é Otávio Augusto, já que ele foi o herdeiro, enquanto sobrinho neto de Júlio César, e depois de enfrentar algumas dificuldades para estabelecer o seu governo, teve que ter algumas disputas militares, ele se estabelece e fica longamente no poder. Este momento é caracterizado como um período de ouro dentro da vida romana, porque foi o período em que menos guerras teve. Foi o período em que as artes se desenvolveram longamente. E o benfeitor Humberto de Campos, ele vai falar que
o Império Romano, o planeta, estava sob a influência, sob a vibração do Cristo e sua falange, que haviam chegado, aportado ao mundo para facilitar a disseminação da mensagem do Mestre. Havia um ambiente de menor condições belicosas, menor belicismo, para que não houvesse impactos, impedimentos para se pregar a mensagem. E nós vamos ver que isso acontece enquanto os apóstolos estivessem trabalhando pela divulgação do cristianismo. Vamos ver que com Paulo de Tarso, ele tem essa liberdade para ir e vir, utilizando os recursos do império, de transporte ou de acomodações, para poder levar a palavra de Jesus. Então a liberdade humana, ela é essencial para o progresso do pensamento. Se o indivíduo tiver a sua liberdade castrada, cerceada, limitada, vai haver dificuldade para o processo de expansão da consciência em ideias e patamares de percepção mais avançadas. Então, não tem como a liberdade do homem ficar restrita a essas condições, ela tem que ampliar. Ela transita, é claro, dentro de um círculo de fatalidade, que são, como mencionamos, necessidades físicas, condições sociais, interesses ou instintos, que é também algo presente no ser humano. Mas, considerando a questão mais de perto, podemos observar com segurança que essa liberdade, ela é de tal ordem que permite o desenvolvimento da nossa consciência, para aprofundar a nossa individuação. Aumentamos o campo de sensibilidade na medida em que nós somos mais responsáveis por aquilo que fazemos. Quanto maior responsabilidade, mudando a palavra, quanto mais eu sou capaz de responder por mais coisas, maior liberdade eu tenho. Francisco Cândido Xavier dizia que ele tinha uma ampla liberdade, que ele podia ir em qualquer lugar, porque ele era responsável em tudo que ele fazia no lugar aonde ele ia. Ele não falhava com nada, ele respeitava absolutamente tudo, sem exceção. Me lembro de uma das narrativas sobre essa observação do comportamento alheio, sobretudo de Francisco Cândido Xavier, em que uma certa senhora de sociedade acompanhou o Chico num grande evento social, em que haveria um jantar, e nesse jantar tinha aquelas disposições típicas do ritual, onde você tem vários pratos com vários talheres e copos, e que tem uma sequência de uso dos talheres, uso dos copos, na medida que você vai usando, o garçom para, retira, troca, e você sabe que tem que usar, e conforme o garfo ou o talher, você vai saber o tipo de prato que virá, porque se é um garfo para peixe, não é um garfo para carne, e ela dominava tudo isso, e imaginou que poderia orientar o Chico para fazer a janta. Só que ela ficou muito surpresa, porque o Chico já sabia fazer tudo. E ela ficou se perguntando, mas como é que ele aprendeu isso? Não sabe aonde a mente alcança. Não sabe a capacidade que o ser humano pode ter de avançar sobre qualquer realidade, quando ele é plenamente livre, porque é plenamente responsável. Mas Chico Xavier é um caso à parte, porque a mente dele podia facilmente aprender tudo que estava no ambiente, sem nenhuma dificuldade. Ele era um espírito completamente livre, porque trabalhou para isso. A trajetória dele é para nos mostrar como que faz. Não é para chegar onde chegou, porque ele já tinha chegado. É claro que em cada jornada se aprimora, se aperfeiçoa e se aprofunda um número imenso de condições do seu processo evolutivo, onde o espírito iluminado, ele começa já depois da redenção dele, a purificar-se. Então ele começa a purificar condições espirituais vividas em encarnações de 10, 15, 20 mil anos atrás, e não de 1000 ou 2000 anos atrás. Isso vai avançando em processos de pureza cada vez mais profundos, até alcançar a pureza. Quando ele alcança a pureza, ele está apto a ir com mais velocidade à perfeição. Essa é a dinâmica. Puro primeiro, perfeito depois. Que chegar na pureza, quer dizer, purificar o nosso perispírito, não será tão demorado assim. Mas chegar na perfeição, como diz o benfeitor Emmanuel, a nossa distância para Jesus
é a mesma que do cachorro para nós. Ou seja, é impensável. Mas como o próprio Cristo disse na parábola, quando aquele indivíduo que negava esmola a Lázaro, que ficava no templo, é uma parábola, ele pede a Abraão para que o Senhor o socorresse. Abraão lhe diz: olha, não é possível, ficarei com ele, com Lázaro, mas não Lázaro de Betânia, o Lázaro da parábola. Mas você não tem como vir até aqui, a distância é intransponível. Então nós podemos ser ovelhas do rebanho de Jesus, mas querer ser igual a Jesus é intransponível. Nós podemos ser boas ovelhas, servos bem responsáveis do trabalho que nos cabe. Então a liberdade e a responsabilidade são correspondentes, não há como pensar uma sem a outra. À medida que eu me elevo, ambas crescem. E a responsabilidade no homem é o que faz a sua dignidade e a sua moralidade. Por que eu faço o exame de motorista? Para provar que eu sou capaz de responder à direção de um veículo e ao cumprimento das leis de trânsito. Eu aumentei minha responsabilidade quando eu assumo uma carteira de direção A, B, C, D ou E. Aumentei. E se eu conquisto uma carteira profissional, não importa em que nível for, eu estou dizendo que eu sou capaz de responder àquela profissão. A carteira profissional pode vir pela anotação da carteira de trabalho, sem necessidade do registro em algum conselho. É a tua habilidade, a tua competência. Você é capaz de responder? Alguém que chama um pintor e olha aqui e fala assim: tem tantos metros quadrados de tinta, vai precisar de 2 latas e isso, mais um selador, etc. O indivíduo que conhece fala isso olhando. Ele sabe quantos metros quadrados uma lata de tinta de 19, 18 litros é capaz de cobrir. Então eu sou capaz de responder a isso? Eu sou capaz de responder a alguém que me pede para fritar um ovo e fritar esse ovo sem causar incêndio, sem derramar gordura, sem queimar o ovo? Sou capaz de responder isso? Na medida em que eu assumo essas responsabilidades e vou aprendendo, eu vou me elevando, porque estou aprendendo mais coisas, e começam das pequenas coisas até as coisas maiores, as direções que se colocam em grandes coletividades, ou direta ou indiretamente. Então vejamos, essa responsabilidade, ela é estabelecida pela ação da consciência, que nos aprova ou nos condena segundo a natureza de nossos atos. Onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Onde que Deus colocou a consciência? No fundo do coração. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. São Vicente de Paulo fala isso. Mas a consciência, ela é como um recipiente. Como um recipiente. A gente coloca ali o que a gente quiser. Essa é a nossa escolha. Esse recipiente vai ter o quê? Culpa, amargura, medo, angústia, desespero, ou vai ter fé, esperança, bondade, caridade, perseverança. Nós é que escolhemos. E conforme nós trabalhamos isso, a lei de Deus vai assinalando para nós se isso está adequado, se está inadequado. Como que percebemos a ação de Deus em nós? Quando a gente vê um prato muito delicioso para nós, por exemplo, um pudim de leite moça, pode não ser unanimidade, mas ele tem uma frequência assim, de aceitação muito grande, né? O pessoal, né, gosta do pudim de leite moça. Mas se você pegar para comer um pudim todo de uma vez só, o organismo vai falar: ó, você está exagerando. Acho que já vai falar no terceiro pedaço, que no segundo já é, que às vezes o pedaço é 1/4, né? Mas tudo bem, que seja 1/8, depois mais 1/8, aí não vai dar certo. Então é a lei de Deus falando: olha, tem que ter um limite, tu tem que ter um limite, não dá para ir assim tão afoito ou afoita, tem que ter essa preocupação. A sensação de remorso, diz Leon Denis, é uma prova mais evidente do que todos os argumentos filosóficos. Emmanuel, sobre esse ponto, vai falar que nada mais prova a existência do espírito do que o sentimento de culpa.
porque não há base biológica para o sentimento de culpa, somente base psíquica. E se surge numa mesma situação, em algumas pessoas e não em outras, é essa diferenciação de personalidade que mostra que há alguma coisa de diferente além do corpo humano. Então vejamos que a sensação de remorso ela é um delimitador moral para nós. Mas é possível que a consciência sobreponha tudo isso e queira ignorar tudo isso? É possível. É possível. Anula, diminui a sensibilidade. E isso já foi comprovado já. Quando teve o julgamento de Nuremberg, perguntava a algum daqueles que trabalhavam nos campos de concentração como é que era a vida deles. E eles falam, tem um filme e tem um livro também, Julgamento de Nuremberg. Ali as pessoas vão dizer assim, que estavam sendo avaliadas pelo tribunal de Nuremberg. Eu acordava cedo, fazia meu toalete, fazia minha refeição matinal, às vezes beijava meus filhos, minha esposa, quando a gente se encontrava, mas a esposa com certeza. Eu ia para o meu trabalho, que ele chamava de trabalho, ia para o campo de concentração, matava milhares de pessoas, depois ia para casa almoçar, que geralmente essas pessoas moravam perto do campo de concentração, em cidades próximas, bem próximas. À tarde voltava, matava mais milhares, e depois ia para casa, fazia o seu toalete, ou seja o que for, e ia dormir. Também a refeição, ia dormir. Prosaico assim. Então o ser humano consegue, pela sua volúpia, consegue anular a voz da consciência? Consegue. Tamanho é o poder da vontade. É capaz até mesmo de temporariamente fechar, fazer uma oclusão, obnubilar, embaçar a consciência. Mas ela não deixa de ter os seus impulsos informando o indivíduo, que em algum momento para o espírito ele vai notar que o que fez não era correto. Para todo espírito, por menos evoluído que ele seja, a lei do dever brilha como um farol em meio às neblinas das paixões e dos interesses. Então nós temos de um lado, hoje, paixões e interesses, e de outro lado, o dever. O dever é o mais alto laurel da razão. Ele é o aguilhão da consciência, guardião da probidade interior. Está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem ama o dever, ama mais a Deus do que ao próximo, e ama mais ao próximo do que a si mesmo. Então o dever, ele é aquilo que nos coloca nos trilhos. Que eu tenho o dever de atender e socorrer uma pessoa que muitas vezes eu não gosto, ou não quero. Então eu não vou, não quero saber daquela pessoa não, sabe lá, não vou não. Mas eu lembro que mesmo não gostando, ou tendo um chilique qualquer contra a pessoa, eu tenho o dever de socorrer aquela pessoa. Fala para o juiz que você não socorreu uma pessoa conhecida sua que sofreu um acidente na rua, ou seja lá o que foi, e você a abandonou para lá, porque você não gostava da pessoa e por isso você deixou para lá. Vai ser omissão de socorro. O juiz não quer saber, a lei, melhor falando, não quer saber. É dever socorrer, então socorra. É muito claro isso. E essa distinção nos guarda a própria consciência de qualquer acusação, que independente da dinâmica que eu tenho com essa ou aquela pessoa, eu tenho um dever. E se Deus me colocar esse dever pelo caminho, eu vou cumprir, conforme a vontade de Deus, conforme a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, que coloca aquela experiência para mim. Quando Francisco Cândido Xavier, na década de 60, foi abandonado em Nova York pelo Valdo Vieira, sem ter recursos nem meios, nem de comer, nem de ficar no hotel, que já ia acabar as diárias pagas, não tinha comida, era um hotel importante, perto da Quinta Avenida, ele não sabia o que fazer, o Valdo largou ele para lá, sem eira nem beira. Aí então ele falou, tem que ir para a rua mendigar. Mas ele falou assim, Jesus, se o senhor quer que eu vá mendigar, eu vou. Mas eu não quero não, tá? Mas se o senhor quer que eu seja mendiga, você. Aí, o que ele teve que fazer? Foi lá, ficar em frente à catedral de St. Patrick,
Que em geral, à frente das igrejas, as pessoas são mais benevolentes, para dar uma moedinha, alguma coisa assim. Ele foi para lá. Aí para um carrão de luxo, muito bonito, sai uma senhora e fala assim: o senhor é mendigo? Ele olhou o carro e falou: sou sua senhora. Ah, que ótimo. Eu tinha 3 graças que eu pedi a São Patrick, mas acontece, o São Patrício, mas acontece que eu não sei porque todas as 3 foram atendidas hoje de manhã. E eu vim aqui para agradecer. Então eu falei assim: a hora que eu encontrar o primeiro mendigo, eu vou dar tudo que eu puder para ele. Ah, sou eu esse mendigo, senhora, pode dar tudo que você quiser. Aí ele recebeu. A mulher levou ele para almoçar, para jantar, deu um banho nele, alguma coisa assim, depois leva para o hotel. Ela pagou 6 meses, ainda para 2 refeições, incluindo 2 refeições, para ele ficar lá o tempo todo. Foi então que ele, depois de tudo pago, pede a direção, a gerência do hotel, fala assim: alguma parte dessa diária adiantada pode ser convertida para uma ligação que eu preciso de fazer para amigos lá em São Paulo? Certamente que ele falou em inglês, né, gente? A gente nunca pensou o Chico conversando em inglês, né? Mas ele estava sozinho, como é que ele ia conversar com todo mundo em inglês? Como é que ele ia falar: eu sou mendigo? Olha, tem que falar em inglês, né? Eu não sei como é que fala mendigo em inglês, mas ele falou, deu certo, foi atendido e socorrido. A gerência concordou, ele ligou para amigos em São Paulo, que mandaram o dinheiro da passagem. Aí ele converteu aquelas diárias também em retorno e voltou para o Brasil. Com essa história. Então veja bem, o dever é para todo mundo, sem exceção. Quando você falta com dever, como o Valdo faltou neste momento, deixou o amigo em uma situação difícil e complicada. Mas se você vai e socorre o ser humano, que nessa encarnação e nesse momento está apresentando um lance difícil no seu comportamento, disfuncional, não importa, se bateu na nossa porta, o que ele está demandando? Jesus não falou: quando desse de comer e beber a um destes pequeninos, não é a mim que estariam dando? Todos somos pequeninos, todos, sem exceção. A liberdade humana, é claro que ela é limitada. Há quem pense na liberdade infinita, sem peias, sem regras. Não tem como. A gente vê na reunião mediúnica os espíritos em condições dolorosas, sejam como mandantes, como organizadores de falanges criminosas no mundo espiritual, ou então influenciando pessoas para um descaminho moral. A gente conversando com esses espíritos, a gente observa que eles têm a ideia de que o livre-arbítrio deles é ilimitado, porque eles vivem em regiões onde eles fazem o que eles quiserem. Haja visto o livro Libertação, está lá, muito claro, nos bastidores da obsessão, mostra isso. Eles acreditam nisso. Mas não há livre-arbítrio infinito, porque o livre-arbítrio humano não pode ser maior do que a lei divina. Não pode. Senão nós retornamos ao caos. O caos foi organizado e transformou-se em cosmo. Se eu negar a lei, as ordens todas das coisas, eu retorno ao caos. Então eu volto ao quê? Aos tempos míticos, aos tempos do imaginário, do simbólico, que não existem referência na realidade. Por isso nós vemos hoje muita aberração de comportamento. Eu me refiro a essa palavra dura para o desrespeito, porque a noção de responsabilidade sobre a vida ainda está muito limitada. Pessoas matando por banalidades, futilidades, motivos torpes. Não é nem uma discussão de ponto de vista, que é comum e natural entre as pessoas. Às vezes até há um exagero nesse aspecto. Mas daí você matar alguém que pensa diferente, que época que é essa na história da humanidade? Então a liberdade humana, ela precisa ser limitada pela lei divina. E ela vai estar correspondente ao desenvolvimento de cada coletividade. Então tem coletividades em que a liberdade ela é mais cerceada do que em outras coletividades. Isso é próprio do conjunto de provas e expiações, ou de expiações e provas, é mais certo falar assim, é mais acertado falar assim, expiações e provas, que há uma precedência da expiação sobre as provas. Está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, mundo de expiação e provas, que a expiação tem precedência sobre as provas. Então veja bem, há uma analogia da liberdade com cada
agrupamento humano. E o progresso não é outra coisa senão a extensão do livre-arbítrio do indivíduo à coletividade e vice-versa. Esse é o progresso. O quanto que o meu livre-arbítrio é capaz de avançar dentro da coletividade. Ele é um desabrochar da personalidade e da consciência. Para ser livre, é preciso desejar ser livre. Muitos de nós gostamos, às vezes, de ficar amarrados, que é o medo. Medo de viver, medo da vida. Se o inconsciente te domina, utilizando o pensamento de Carl Gustav Jung, você vive pelo destino. Quando você vive pelo consciente, você escolhe o caminho a seguir. E é dono das suas decisões e capaz de construir o seu próprio progresso, o seu próprio destino. Você não está à mercê das circunstâncias, sem saber o que acontece. Todos nós estamos dentro desse processo. E para melhorar o nosso livre-arbítrio é preciso a educação. E voltemos a dizer com a maior lucidez possível: a educação intelecto-moral. Não dá para o desenvolvimento intelectual sem ter o desenvolvimento moral. Se não há o amor junto com o crescimento intelectual, a gente observa aí a crueldade. E se há o crescimento emocional sem o apoio intelectual, a gente vê o fanatismo. Isso é um fenômeno estudado no campo da psicologia, da filosofia, da sociologia, da antropologia. São fenômenos que estão na ordem da nossa vida. Os dois têm que ser juntos. A aristocracia intelecto-moral, preconizada por Kardec, e consta lá de obras póstumas, uma reunião de textos feitos por Pierre Gaëtan Lemarry e pela esposa, a senhora Amélie Gabrielle Boudet, que reuniram aqueles textos para a publicação de obras póstumas em 1890, livro que, há 5 anos depois, Pierre Gaëtan Lemarry estava entregando para Bezerra de Menezes os direitos de publicação das obras de Kardec em português, em 1895. Então nós vemos assim que esse trabalho é um trabalho lúcido de Kardec, e que é soberano. A escola, ela tinha que ter isso como medida, o desenvolvimento moral dos alunos. Isso também tem que ser feito no lar, pelo evangelho no lar, pelo hábito de palavras boas. Não pense que xingar ou falar palavras vulgares é chique, é a última moda, porque não é não. É infelicidade estar ensinando palavras impróprias de se falar, ou sem explicar também. Ah, mas vai ouvir na rua, então fala dentro de casa. É claro que não. Eu vou dizer que vai ouvir lá fora, tal e tal palavra chula, mas eu vou explicar, você nunca fale. Isso se ensina com 1, 2 anos, que a criança começa a falar, já aprende um palavrão, porque ouviu de um adulto e não sabe o que é. E a gente, olha que gracinha, já está xingando. Não tem gracinha nenhuma. É vergonhoso. Nós temos que mudar esse tipo de coisa. Qual é a elevação do pensamento? Que as palavras influenciam o comportamento. É como eu respiro, é como eu penso. Se eu cuido da minha respiração, eu cuido do meu pensamento. Mas o que é que vem no conteúdo do meu pensamento? Aquilo que eu escolho como moralidade para mim. E se essa moralidade não for elevada, eu não vou ter sintonia de coisas boas. Eu vou ter sintonia com a vulgaridade. Então é necessário a educação para moderar os apetites, os desejos e ter uma libertação intelectual. Todos nós podemos avançar com o aprendizado da nossa liberdade. Alguns poderiam perguntar, como perguntaram ao tempo de Kardec, na Revista Espírita de 1863. A pergunta é: como conciliar a nossa liberdade com a presciência divina? Está em outubro de 1863. Está em janeiro uma menção. Em outubro uma resposta a essa questão, que era uma demanda das pessoas na Europa. Ah, mas as pessoas na Europa no século XIX já tinham essa preocupação filosófica? Sim. Eles são mais desenvolvidos porque começaram mais cedo. Começaram as guerras também, é claro, e outros problemas. Mas esse aspecto da educação começa cedo. Então, como é que nós podemos conciliar isso com a presciência divina? Parece complexo isso, porque eu tenho que decidir, Deus também decide. Como é que faz isso? Como é que isso pode ser compreensível? Não é difícil de entender.
Nós estamos numa montanha, onde nós estamos vendo dois carros que vêm em sentidos opostos, mas do ponto em que eu tenho divisada para esses veículos, que não sabem que vão se encontrar, há uma curva que eu vejo, e para mim é uma realidade presente esses dois veículos, mas para um para o outro é futuro, um é futuro do outro. Se eu vejo que tem um risco, que eu estou olhando de cima, eu providencio informações para que um diminua a velocidade, o outro também faça o maior cuidado para chegar na curva, passar vagarosamente e não ter o acidente. Essa é a ação divina para conosco. Deus sabe nos acompanhar carinhosamente, sabe a nossa capacidade de escolha, até onde vai, o que a gente conhece, o que a gente não conhece e o que a gente poderá decidir. Na verdade, Deus sabe o que a gente vai decidir. O Senhor do mundo sabe, Ele sabe. E com base nessa noção do próprio caráter, Ele tem uma ideia de como as coisas vão progredir. Que Deus conhece os nossos impulsos, tendências e quando também que a gente vai agir. Porque determinado conhecimento da personalidade, Deus pode entender que alguém com a sua demanda vai trazer uma provocação que tem uma quantidade de energia que vai estimular ele, se há naquele indivíduo uma resposta. Quando a resistência moral é grande, Deus sabe que aquilo ali não vai ficar em paz. Olha aí, Gandhi controlava seu impulso de violência. Deus sabia disso, por isso que botou ele lá. Mas se colocasse a gente, na primeira raiva, a gente já tinha dado supapo em alguém. Mas isso era claro para Gandhi, porque quando ele estava na reunião lá na África do Sul, em Joanesburgo, onde eles fizeram umas greves lá por causa de umas anotações que os indianos tinham que ter para poder circular na África do Sul. E quando faz a reunião, alguém levanta da plateia e fala assim: nós vamos matar. Gandhi falou: nós vamos morrer pela causa da não violência, lá na África do Sul, mas não vamos matar ninguém jamais. Olha que postura, que lucidez. Deus já sabia disso, e tudo que ele enfrentou pela frente foi a paz, a paciência, a serenidade. Mas nós mesmos, conhecendo uns aos outros, já sabemos se alguém vai resistir a alguma coisa ou não. Fulano vai lá e o outro vai estar lá e vai dar ruim, vai junto. Só corre lá porque eles vão se pegar. A gente não conhece isso, por que Deus não vai conhecer? É simples assim. E nada do que acontece conosco vem do nada. Nada. Tem uma série de causas e efeitos anteriores que nos explica. Deus conhece todo esse passo a passo em todas as particularidades. E pode com certeza deduzir do conhecimento que tem da pessoa, da realidade do tempo do mundo, as condições em que cada um vai agir e as determinações que cada um vai tomar. E é nesse ponto que ele pode intervir ou não, onde ele vai deixar fluir um pouco mais, onde ele vai limitar a ação de cada um de nós. Não há um conflito de interesse entre Deus e nós. Deus nos dá a liberdade para engendrarmos o nosso progresso e acompanha as nossas decisões. E na medida em que apresentamos limitações ou dificuldades, Ele vai suprindo as nossas deficiências. Como que o Pai do Céu supre as deficiências dos insetos, em meio às transformações da natureza, dos outros animais, ou mesmo do ser humano? Como que supre? Supre na medida que a gente vai acompanhando essa evolução. Todos são atendidos pela amorosa solicitude de Deus para com todos nós, porque não tem ninguém em desamparo. Mas diante dessa dificuldade, o que a gente tem que fazer para vencer os obstáculos do livre-arbítrio? A oração. Essa é a chave, a oração. Eu estou com dificuldade de decidir, vou orar. Diz-nos os Espíritos, Monod e Santo Agostinho, lá no capítulo 27, 28, do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós temos que orar quando voltamos ao despertar. A gente volta do mundo espiritual, quando acorda, depois do sono físico, a gente faz uma oração, pedindo amparo, apoio, que ilumine o coração, as decisões.
gente tem que fazer oração, sempre. Poderíamos fazer oração o tempo todo, o dia todo, mas isso é convertido no trabalho no bem, no trabalho profissional bem feito, no respeito a tudo e todos. E na hora de ir dormir, eu faço uma oração também. Mas não é fazer uma oração como se fosse mais um dever a cumprir, como se fosse mais uma sobrecarga. É deixar o coração falar. Momento em que nós podemos agradecer, adorar ou pedir. É este o momento em que o livre-arbítrio, ele alcança uma dinâmica de luz profunda e muito luminosa. E cabe a nós, todos os dias, exercermos esse mistério de fazer a oração que nos consagra, que nos entrega ao sono sob os auspícios da prece iluminada. E quando retornarmos ao corpo pela manhã ou na hora que acordarmos, a gente também faz o nosso agradecimento. Porque ao longo do dia, se eu não posso fazer uma oração profunda, sentida, o apelo silencioso do pensamento chega ao conhecimento divino, para que sejamos amparados e socorridos na necessidade em que expomos, para que o amor de Deus esteja sempre conosco. Muita paz a todas e todos, nosso abraço carinhoso, nossa gratidão, sobretudo aos internautas, que nós agradecemos por estarem assistindo ao 8º Congresso Espírita Online da Fundação Espírita Allan Kardec de Juiz de Fora e da Rádio Evoluir. Muito obrigado.